Bom, então agora a gente começa, né, a teoria e a equação de Schrödinger. Bom, esta segunda parte, né, de física moderna, que seria o segundo semestre, basicamente, né, a gente vai estar estudando a equação ou as equações de Schrödinger aplicadas, né, a problemas atômicos, né? Então a gente vai, num primeiro momento, que seria esse capítulo 5, né, fazer uma introdução da equação. Capítulo 6 a gente faz aplicações, né, da equação e continua, né, os 7 e 8 também, nesse sentido de aplicações, ok? Mas, né, para isso a gente tem que entender a equação e o porquê, né, a importância dela, né? Bom, para recapitular, né, o porquê de usar uma função de onda, então basicamente a gente retoma a ideia de de Broglie, né, que não só, né, um fóton tinha uma onda associada, mas também uma partícula, né, deveria ter uma onda associada, né, ou uma função de onda para descrever o seu comportamento, né, que está relacionado ao postulado de de Broglie. Então ali tinha os aspectos corpusculares, né, e também os aspectos ondulatórios, né. Até, até o momento, né, a gente usou, né, essa ideia da onda, de uma função de onda associada à partícula, para resolver problemas, né, mais simples, né, de partículas, né? Mas daqui em diante a gente quer ir adiante nesse sentido e tentar resolver problemas um pouco mais complicados, né? E quem nos dá essa ferramenta, né, é a teoria de Schrödinger da mecânica quântica, né? Então, Schrödinger se vê, né, deparado com esse problema da sua época e apresenta, né, uma solução para esse problema e que depois ficou conhecido como teoria, né, ou equação de Schrödinger. Que no fundo, pelo menos a priori, né, é uma extensão do postulado de de Broglie, né? Só recapitulando, que dizia que não só, né, os fótons tinham uma função de onda associada, mas também a partícula, ok? Então a gente parte deste ponto, né? Bom, na sequência, né, vamos tentar, digamos assim, estruturar essa teoria e chegar na equação de Schrödinger, né? Então, as leis de movimento, né, devem, né, relacionadas a um sistema, né, deve obedecer, né, uma equação de onda associada, se esta então descreve o movimento, né, dessa partícula, né. Obviamente a gente não pode esquecer, né, das leis de Newton, e nesse sentido as equações de Schrödinger levam em consideração toda, né, a mecânica newtoniana e basicamente, né, ela acaba sendo uma parte, né, ela, digamos que parte da mecânica, né, está inclusa, né, na interpretação de Schrödinger. Assim como lá a teoria da relatividade, né, continha, né, as equações da mecânica newtoniana como um caso particular, né? Então era
uma generalização nesse sentido também, né? Então, de Broglie, né, ele basicamente introduz essa ideia, né, e que diz que o movimento da partícula é governado por uma propagação de onda, né? Mas ele não especifica, né, ou não consegue resolver completamente de forma satisfatória, né, para explicar isso exatamente. Então, o que a gente quer obter é saber exatamente como que essa onda, né, governa essa partícula, né? Então, a gente vai estudar a equação de Schrödinger, seguida, né, de Max Born, que vão nos levar à quantização da energia e outros novos fenômenos que a gente vai estar vendo aí. Ok? Então, lá atrás, né, quando de Broglie introduz esse comportamento ondulatório, além daquele corpuscular, né, ele sugere, né, que a partícula, né, seja governada, e aí a palavra, né, governada talvez não seja a palavra mais correta, né, talvez a palavra mais correta, que a gente vai ouvir bastante, é associada, né? Então, digamos que pode ser, né, depois vai ficar claro esses conceitos, que a partícula esteja descrevendo um movimento por outras condições. E a onda, né, a onda que descreve aquele comportamento, a gente chama de onda associada, né? Não significa explicitamente que foi aquela onda que definiu o comportamento da partícula, mas a partícula tem uma onda associada ao seu movimento, ok? Então essa, digamos que é um conceito também novo introduzido, né? Então ele propõe, né, uma psi, e aí eu esqueci de usar o recurso da setinha, né? Eu ainda não comprei a mesa digitalizadora. Então ele sugere uma psi que tem, que tem uma variável espacial e temporal do tipo seno de 2πx sobre lambda menos ni vezes t. Onde lambda, né, é h sobre p, que é o comprimento de onda de de Broglie. Então, se o momento, né, tiver o módulo constante, né, ou seja, se p é constante, então, né, o comprimento de onda também será dada pela relação de de Broglie, ok? Por outro lado, né, a frequência está relacionada ao postulado de Einstein, né, é energia dividido por h, constante de Planck, também for constante, né, a gente conclui que sem a ação de uma força externa, então o momento é constante, assim como o comprimento de onda é constante, ok? Mas e se o movimento, né, de uma partícula não for, o momento, né, da partícula não é constante, né? Muitas vezes momento e movimento se confundem, né? Então, são necessárias funções mais complicadas para descrever este efeito, certo? Bom, por enquanto, a gente está revisando, né? Bom, então nesse caso, né, no caso de situações onde o momento não é constante ou até esteja condicionado a uma força externa, então a gente vai precisar recorrer às equações de Schrödinger. Mas ainda a gente não conhece essa equação, né? Então, se a força, né, que atua sobre a partícula for conhecida, né, então é possível, né, conhecer a energia potencial. Então, no fundo, né, se a gente lembrar da mecânica newtoniana, sempre que há, né, uma força agindo, né, sobre uma partícula,
a gente pode descrever, né, o comportamento dela em termos da força ou da energia potencial, seja ela energia a mais comum, né, que a gente lembra, é a energia potencial gravitacional, né? Então, a força sempre está relacionada a uma energia potencial, né? Então, conhecendo, né, a força e, portanto, a energia potencial, a gente pode ter uma ideia, né, da solução, né, para a equação de Schrödinger. Bom, ainda é introdução, né? Então, para determinar as soluções da equação de Schrödinger, primeiramente a gente precisa, né, lembrar dos conceitos de derivação parcial. Obviamente, esses conceitos foram estudados, né, tanto em mecânica, mecânica clássica, melhor dizendo, em mecânica clássica 2, em propagação de onda, e também a gente viu, né, esse tipo de equação lá nas equações de Maxwell, quando ele descreve uma onda eletromagnética. E depois a gente acabou recuperando essa equação de onda eletromagnética quando a gente foi estudar, né, a relatividade, né, e outros conceitos. Então não deve ser algo tão estranho, né? Como a função ela depende de mais de uma variável, então a derivada tem que ser uma derivada parcial. Então aqui tem uma representação, né, da derivada parcial. Então se a função é uma psi de x de t, né, então eu tenho a derivada parcial temporal, né, tanto a derivada parcial de primeira ordem quanto a de segunda ordem, né? Então, essas são as derivadas temporais. Da mesma forma, né, a gente vai, em algum momento, necessitar das derivadas espaciais, tanto as derivadas de primeira ordem quanto de segunda ordem também, né? Só relembrando. Bom, para, né, a gente construir ou obter a equação de Schrödinger, para a gente ser oficialmente apresentado a ela, a gente tem que introduzir, né, algumas hipóteses para para que a gente obtenha ela, baseado principalmente, né, no postulado de de Broglie-Einstein, sem violar a mecânica newtoniana nem outros conceitos, né, de física moderna que a gente veio introduzindo até o momento, né? Então, se, né, a gente, né, tem o conhecimento assim, né, como lá na mecânica a gente tinha o conhecimento da força e nas equações de Maxwell, né, a gente tinha o conhecimento do comportamento do campo elétrico, né? Então a gente aqui também vai à procura de como seria essa equação de onda, né, para descrever o movimento, né, da partícula, ou, como eu disse antes, qual, né, a função de onda que está associada ao movimento daquela partícula. Então, as hipóteses, né, razoáveis que a gente usa como pano de fundo, né, ou melhor, Schrödinger usou, a primeira e principal de todas, né, está relacionada ao postulado de de Broglie-Einstein, né, o comprimento de onda da função de onda da partícula associada é a constante de Planck dividido pelo momento e a frequência, né, é a energia dividido pela constante de Planck. E, né, a segunda hipótese é que ela tem que ser consistente com a relação da energia mecânica total, né? Ou seja, momento ao quadrado dividido por 2m mais a energia potencial deve ser igual à energia mecânica total. Lembrando, né, que em nenhum momento, né, nós usaremos a relatividade restrita de Einstein, ok? Portanto, né, aqueles
digamos, os termos adicionais, quando a gente considera uma partícula com velocidades próximas à velocidade da luz, nesse momento não será considerado. E depois a gente vai se convencer que não é necessário. Na verdade, lá atrás, a gente já se convenceu em um determinado momento que as velocidades não eram tão altas assim, próximas da velocidade da luz, para ser sempre necessário usar a relatividade. A terceira hipótese, né, é que essa função ela deve ser linear. Né? O que significa, né, ser linear? Se eu tiver a solução, uma função ψ1, que é solução da equação diferencial, e uma ψ2, né, que também é solução da equação diferencial para um determinado potencial, a combinação linear dessas duas também deve ser. Então, este caracteriza, né, este fato de ser linear. Então, se ψ1 e ψ2, né, são soluções, então a soma, né, de ψ1 mais ψ2 também deve ser solução. Né? Por que disso? Porque uma onda somente, né, não é suficiente para caracterizar, por exemplo, o pacote de onda. Se a gente lembrar lá atrás, para a gente construir o pacote de onda, né, a gente precisou, né, associar mais de uma onda ao movimento da partícula para que a gente pudesse, né, ter um fóton, né, uma quantidade de onda, né, restrita em uma pequena região do espaço. Né? Bom, todas essas novas informações vai ficando comum conforme a gente for estudando. Tá? Lembrando que nós estamos aqui começando uma nova teoria, né? Que provavelmente não é comum, né, para os alunos, né, do terceiro ano ou do quarto ano, considerando a bagagem, né, que teve lá no ensino médio. Né? Lá no ensino médio a gente acabou estudando, né, as leis de Newton, né, acabou estudando um pouco de termodinâmica, até um pouco de relatividade, né, mas em nenhum momento se estudou, né, ou passou, nem que seja de forma tangencial, né, sobre as equações de Schrödinger. Então aqui a gente introduz, né, essa nova formulação, e de pouquinho em pouquinho vocês vão se acostumando, né, com essas equações e com o significado dela, ok? Mas, né, nesse momento a gente precisa construir a equação. Então, a energia potencial, normalmente, né, é uma função da variável espacial e da variável temporal. Mas a gente pode, né, no primeiro momento, escrever que a energia potencial de x de t é uma constante, né? E isso vai corresponder, então, ao caso de uma partícula livre. Bom, é necessário a gente introduzir esta aproximação no primeiro momento e depois a gente verifica que essa aproximação ela pode ser estendida, né, para uma função que não seja simplesmente uma constante, ok? Então, lembrando, né, que a força é a variação espacial da energia potencial. Então, quando, né, não existe uma força, ou o módulo da força é igual a zero, não significa que a energia potencial seja zero. Né? Significa que a energia potencial é uma constante, que pode ser zero, ok? Mas geralmente não é. Né? Então, para casos onde a força é igual a zero, a energia potencial é uma constante. Né? Só recapitulando. Então aqui, voltando, né, a gente tem que usar as hipóteses de de Broglie e Einstein, ok? A gente tem que usar a conservação da energia mecânica,
a gente tem que levar em consideração que a solução dessa equação ela tem que ser linear, e num primeiro momento a gente faz uma aproximação para um potencial constante, ok? Então vamos lá. Então a gente vai começar usando as hipóteses 1 e 2, né? Então eu tenho que a energia mecânica é P² sobre 2m mais a energia potencial, né? Mas como P é igual a H sub lambda e E é igual a HNi, então eu posso substituir o postulado de de Broglie e Einstein na segunda hipótese e obter HNi é igual a H ao quadrado sobre 2m, lambda ao quadrado mais V de xt, ok? Para ficar numa configuração mais padrão, digamos assim, obviamente todas as formas de escrever estão corretas, né? Mas a gente acaba, às vezes, escolhendo aquela que é mais, né, conveniente. Então, é mais conveniente, né, lembrar que o número de onda, K, ele é 2π sobre lambda. E a frequência angular é 2π Ainda a gente pode lembrar, né, que foi introduzido lá atrás uma quantidade que aparecia sempre nas equações, que é h sobre 2π. Então, h sobre 2π, né, a gente conhece como h cortado. Então, introduzindo, né, essa notação diferente, né, então a gente fica aqui, substitui o ni, né, por ômega sobre 2π, então fica h ômega sobre 2π, né? H cortado sobre 2m, e no lugar de 1 sobre lambda, a gente introduz K, 2π sobre K, certo? Então fica K ao quadrado dividido por 2π ao quadrado. Veja que esse 2π aqui, ó, vai ser absorvido pelo H. Então aqui vai aparecer um H cortado, mais a energia potencial. Então a gente já tem, né, um H sobre 2π aqui e um H ao quadrado sobre 2π ao quadrado aqui também. Então esses dois a gente simplifica escrevendo H cortado 1 ômega é igual a H cortado ao quadrado K quadrado sobre 2n mais a energia potencial de x de t, ok? Então a gente, né, na verdade, só reescreveu a equação de uma forma que vai ser mais comum lá na frente aparecer. Bom, então a gente construiu, né, a hipótese 1 e 2, né? Então agora a gente tem que construir, só relembrando, né, construímos a partir das hipóteses 1 e 2, mas ainda falta, né, definir, né, ou resolver ajustando, né, as hipóteses 3 e 4, ok? Então esse é o próximo passo. Então a 3, né, diz que a função tem que ser linear. Então, nesse caso, a gente pode sugerir, né, como uma primeira tentativa, né, que a derivada, uma constante, né, vezes a derivada temporal vai ser igual a uma outra constante vezes a derivada espacial mais v de x psi de x, ok? De x e t. Bom, vai ficar claro, né, essa construção, ou essa construção, na verdade, a gente já fez lá quando a gente estudou as equações de Maxwell, né? Lembra que a equação de onda tradicional é uma derivada segunda espacial mais uma constante é igual, né, a uma constante vezes a derivada temporal. E isso definia lá
a equação de onda, né? Tanto para o campo elétrico quanto para o campo magnético. Daí a gente descobre que a equação de onda ela tem uma velocidade relacionada, e no caso das ondas eletromagnéticas, essa velocidade era a velocidade da luz, né? Aqui a gente constrói a mesma equação de onda, né, partindo dos mesmos princípios, só que tem que satisfazer, né, a questão da linearidade, né? Então, para isso, voltando aqui, mantendo, né, sempre a estrutura da equação 11, né, que está relacionado, lembrando que está relacionado à conservação da energia total, né? Então, beta vezes a derivada temporal da função deve ser igual a 1 alfa vezes a derivada segunda espacial mais v de x, psi de x de t, ok? Então, para verificar se esta equação de onda satisfaz, né, a condição de linearidade, o que a gente tem que fazer? A gente sugere, né, uma equação, uma função, né, psi de x de t, do tipo cosseno de kx menos ômega t, mais 1 gama seno de kx menos ômega t. Ok? Então aqui eu estou somando, né, duas funções de onda que têm em comum as mesmas variáveis espaciais e temporal, e introduzindo mais uma constante gama aqui que será determinada. Eu poderia introduzir uma constante aqui e aqui, né, mas basta introduzir somente uma delas para verificar a condição de linearidade, certo? Então, o que a gente faz agora é substituir, né, esta função na equação de onda 12 e verificar, né, se a condição de linearidade é satisfeita, né? Como a notação daqui em diante vai ficar muito carregada, né, tem um jeito, né, de deixá-la um pouquinho mais suave, digamos assim, que é, em vez de escrever, né, dρ psi de x de t, dρ x, né, a gente pode simplesmente escrever a derivada parcial com subíndice x vezes a função psi de x. Então, a psi, a gente entende que sempre é uma variável do espaço-tempo, né? E esta simplificação, né, este símbolo, né, no fundo, ele é simplificado por esse daqui, ok? Certo? Então, isso vai ajudar um pouco na compreensão. Então, quando aparecer dρ x, né, significa que é a derivada espacial da função que vem à frente, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer a derivada primeira e segunda no espaço e somente a derivada primeira no tempo, né, que a gente vai precisar somente da derivada primeira no tempo, mas a gente vai precisar da derivada segunda no espaço, ok? Então, dx, essa parte aqui é meio maçante, né? Mas vai chegar no resultado legal. Então, a derivada parcial da psi de x de t, né, pode ser escrita como a derivada parcial da função que a gente sugeriu, cosseno de kx menos ômega t mais gama seno de kx menos ômega t. Como a derivada é espacial, né, então vou derivar o cosseno de kx mais a derivada do argumento, né, então vai ficar menos seno de kx mais a derivada do argumento k, mais gama, seno vai dar cosseno de kx menos ômega t, mais a derivada do argumento vai aparecer o outro k aqui também. Quando eu derivar pela segunda vez, né, então eu vou ter a derivada da derivada que a gente já executou, né, então a derivada de menos k seno de kx menos ômega t, volto, né, a obter cosseno de kx mais a derivada do argumento, mais um k, aparece um k ao quadrado.
mesma coisa do lado de cá. A derivada do cosseno é menos seno, e quando eu derivo o argumento, aparece mais um k também. Então, aqui, né, eu já poderia, né, simplificar os k's aqui e verificar, né, que a derivada segunda me volta, né, é uma constante vezes a própria função de onda. Né? Se eu separar aqui, ó, cosseno de kx menos ômega t mais seno de kx, né, que é a própria psi de x. Mas ainda a gente precisa da derivada temporal. Então, a derivada parcial temporal da função psi vai ser kx menos ômega seno, vai ser a derivada do cosseno de kx menos ômega t, então isso vai dar seno, vai dar menos seno, mas como tem um menos na derivada do argumento, então fica mais seno de kx menos ômega t, mais, né, a constante que multiplica o tempo, que é o ômega. Aqui é a mesma coisa, sobra mais gama ômega cosseno de kx menos ômega t. Então a gente acabou, né, de resolver as derivadas parciais, espaciais e temporais. Então a gente volta, aplica, né, na equação 12 e a gente verifica a linearidade. Então a gente volta, né, aplica em 12, mas num primeiro momento considerando que o potencial é um potencial constante. Então eu vou pegar esta solução aqui, mais esta, e introduzir na 12. Então sobrou menos beta, que vem lá da equação 12, ômega seno de kx menos ômega t, que é da derivada temporal, menos beta, gama, ômega, cosseno de kx menos ômega t, tudo isso era igual à derivada segunda espacial, que a gente resolveu. Menos alfa, que vem multiplicando a derivada espacial de segunda ordem. Então, menos alfa k ao quadrado, cosseno de kx menos ômega t, menos alfa gama k quadrado, seno de kx menos ômega t. Mas a última parte era a energia potencial vezes a função psi. Então, no caso, a energia potencial é constante, então vai ser V0 que multiplica a psi. Nossa psi é cosseno de kx menos ômega t, mais gama V0 seno de kx menos ômega t. Ok? É um tempão, né? Só para ficar falando essas equações, né? Então, o próximo passo, né, é a gente coletar os fatores multiplicativos de seno de kx menos ômega t e os fatores, né, os termos multiplicativos, desculpa, de cosseno de kx menos ômega t. Então, para seno de kx menos ômega t, eu tenho beta ômega mais alfa gama k quadrado menos gama v0. E para cosseno, eu tenho menos beta ômega gama mais alfa k quadrado menos v0. Tudo isso igual a zero, né? Passei esses termos do lado de lá da igualdade, ou vice-versa, e igualei a zero. Ok? Então, aqui a gente tem uma primeira equação que vai nos dar algum indicativo, né, dos valores de alfa, beta e gama. Então, para que essa solução seja verdadeira, né, significa para que essa solução seja verdadeira, significa que alfa gama k quadrado menos gama v0 mais beta ômega seja igual a zero. Ou seja, deixa eu só não confundir aqui, peraí. Isso, significa que esses fatores multiplicativos, né, tem que ser igual a zero, é a única condição para que essa equação seja verdadeira. Então, tem um conjunto, até pegar o jeito de novo. Então, eu tenho um conjunto de equações que é alfa gama k quadrado menos gama v0 igual a beta ômega,
e alfa k quadrado menos V0, que é igual a beta ômega gama. Para simplificar, vamos dividir todo mundo por gama, só a de cima. Então vai sobrar alfa k quadrado menos V0, menos beta ômega sobre gama, e embaixo continua a mesma coisa. Se aqui, né, a gente depois vai somar e tentar achar algum resultado. Lembrando que a equação 11, né, ela pode ser escrita em termos do postulado de de Broglie-Einstein, né, só para recuperar aqui a informação, né, que é a equação 11 que a gente construiu a partir das hipóteses 1 e 2. Então a gente chegou nessa solução, a gente recupera, né, o que a gente escreveu para a hipótese 1 e 2, né? Então, se eu somar, se eu subtrair, né, essa equação uma da outra, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter 0 mais 0, né, que é igual a menos beta ômega. Aqui era só um 0, tá? Menos beta ômega gama, né? Isso, né, eu posso cancelar os betas aqui, que é um fator multiplicativo, assim como o ômega, ok? Significa que eu posso dividir todo mundo por ômega. Então, sobraria menos 1 sobre gama, menos gama. Passo um gama para o lado de lá, menos gama, que é igual a 1 sobre gama. Então, gama ao quadrado é igual a menos 1. E gama ao quadrado, gama, né, seria a raiz, mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. Então, a gente sabe que a raiz quadrada de menos 1 é um número imaginário. Então, gama é mais ou menos i, ok? Um número imaginário i. Então, aqui a gente já verifica, né, que a gente vai acabar obtendo, por força, né, da matemática, uma equação complexa, né, que estará no plano complexo. Não tem jeito, né? Equações desse tipo sempre vão cair em uma solução complexa. Então, eu vou substituir o gama novamente nas equações que a gente já tinha obtido, que é menos alfa k quadrado mais V0 que é igual a beta ômega, que multiplica menos mais i, já que aqui tinha um menos gama, né? Então, inverte a posição do sinal positivo e negativo. E também que h cortado ao quadrado sobre 2mk mais V0, que é igual a h cortado ômega, né? Então, a gente recupera as duas equações fazendo substituição de ômega. Aí aqui, né, destas duas equações aqui, a gente pode, por comparação, dizer o seguinte: bom, os fatores que multiplicam com a k ao quadrado, veja que aqui a gente une a hipótese 1 e 2 com a hipótese 3, ok? Os fatores que multiplicam, né, o k quadrado é menos alfa, então, portanto, alfa vai ser menos h cortado ao quadrado dividido por 2m. E o fator que multiplica ômega é um menos mais i vezes beta. Então, a gente tem que beta é igual a mais ou menos IH cortado, né? Então, a gente usa a condição de linearidade, sugere uma função genérica, uma função psi de x de t genérica, volta na equação de onda e descobre os valores das constantes que a gente tinha introduzindo inicialmente, ok? A gente, uma vez que conhecemos, né, as equações, né, voltando aqui, ó, uma vez que a gente conheceu, né, sugeriu uma função psi de x de t, construiu uma condição de linearidade e resolveu esse problema, então a gente volta o resultado de beta e alfa nessa equação aqui, certo? Sendo assim, né, voltando a esse resultado, mais os resultados, né, que
que tem o valor negativo não nos interessa, né? E depois a gente pode fazer algumas tentativas com valores negativos de i, e daí a gente vai se convencer que não são soluções. Então a equação, né, voltando lá, substituindo a alfa, então a alfa é IH cortado, dψ dt, que é igual menos h cortado ao quadrado sobre 2m, a derivada segunda de ψ de x de t, espacial, mais v de x, ψ de x. Então, no fundo, a gente só foi à procura das constantes, gama, no primeiro momento, depois alfa e beta, e a gente voltou na equação de onda, ok? E essa equação pode ser escrita de uma forma mais amigável, né? Já tirando, né, as variáveis, né, explícitas, né? Mas a gente sabe que sempre a psi-zona, né? Depois vai ter a psizinha e a psi-zona. A psi vai ser sempre variável de x do espaço e do tempo, ok? É a forma genérica, certo? É a forma mais geral, desculpa. Então, omitindo, né, a dependência da função de onda, então eu tenho menos h cortado ao quadrado, olha que eu esqueci de novo aqui, sobre 2m, d2 psi dx2 mais v psi, que é igual a i h cortado d psi dt. E essa é, então, a famosa equação de Schrödinger, ok? Toda construída com base nas hipóteses que a gente mencionou anteriormente. Então, nessa primeira aula, a gente está apresentando a equação de Schrödinger, como ela foi construída, né, como ela foi apresentada. No segundo e terceiro momento, a gente vai resolver alguns casos, né, mais simples e tentar, né, dar uma interpretação para o resultado que a gente vai obter, né? Então, esta é a famosa equação de Schrödinger, né, que eu estou apresentando a muitos de vocês pela primeira vez, né? Novamente, eu peço que tenha paciência, no sentido que, de pouquinho em pouquinho, a utilização dessa equação, a gente vai fazer tantas vezes a utilização dessa equação, que ela vai acabar sendo incorporada, assim como a gente acabou incorporando a força newtoniana, né? Ou a definição de campo elétrico, né? Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai construindo. Então, eu acabei de apresentar a vocês, né, a equação de Schrödinger geral. Apesar, né, da gente ter considerado num primeiro momento que a psi de X, a energia potencial para resolver aquela equação ali é uma constante, ou seja, o caso da partícula livre. Partícula livre significa uma partícula que se movimenta sem ação de uma força externa. No entanto, né, a gente vai verificar que a construção, levando em consideração, a gente não vai demonstrar, porque é uma demonstração bastante complicada, mas a gente vai se convencer que a nossa psi, a nossa energia potencial, não necessariamente é constante. Ela pode ser uma função de x de t. Vou explicar de uma outra forma. Apesar da gente escrever aqui uma energia potencial de x de t, a gente precisou de construí-la a partir da consideração que a energia potencial fosse uma constante. Por quê? Porque se essa energia potencial ali atrás tivesse um comportamento não constante, explico. Suponha que a v de x fosse um x quadrado.
ou fosse uma exponencial de x, ou fosse um seno de kx. Então a gente deveria levar isso em consideração, também derivar, fazer a derivada também, né, introduzir essa função da energia potencial e verificar aquelas condições das hipóteses 3 e 4. Para simplificar, a gente considera que a energia potencial é constante no primeiro momento. Aí depois a gente se convence que esta solução também é solução, as soluções, né? A solução anterior para π de x também é solução, mesmo quando a energia potencial não é uma constante, tá? A gente vai resolver alguns exemplos onde a v de x, né, tem um outro comportamento. No primeiro momento, a gente vai verificar as opções quando ela é constante, depois no segundo momento, quando ela é variável. Por exemplo, o oscilador harmônico, né? Bom, e essa equação, então, né, foi obtida por Schrödinger, né, a primeira vez em 1926, né? Então, este austríaco, né, que tem o nome de Erwin, né? Não sei se vocês lembram aqui do professor Erwin, que provavelmente recebeu esse nome devido, né, ao Erwin Schrödinger, né, que nasceu em Viena e morreu em Viena. Nasceu em 1887, né, e morreu em 1961. Veja que, novamente, esse personagem que a gente acabou de introduzir, ele é contemporâneo, né, a Einstein, Dirac, de Broglie, né, e todos aqueles outros que a gente mencionou anteriormente, né? Então ele foi um físico austríaco, ele ganha o prêmio Nobel em 1933 junto com Paul Dirac, né? Então ele é estimulado, no fundo ele não estava convencido, né? Ou não estava claro para ele as hipóteses da relatividade, né? E dos postulados de Broglie, ou seja, né, o recente modelo atômico, né, então ele, como, se eu não me engano, foi parte do trabalho dele, né, assim que ele ingressou na carreira, então ele propõe, né, uma nova abordagem para a interpretação da onda. Lembrando que de Broglie, ele postula, né, que a partícula tem um comportamento ondulatório associado a ela, mas ele em nenhum momento ele demonstrou, né, fisicamente, a partir de primeiros princípios, que era aquilo, né? Foi, né, um postulado, né, ou seja, foi colocado assim, e isso é uma solução porque explicou, né, alguns fenômenos relacionados ao movimento de partícula ou às partículas de forma geral, né? Então, não convencido, né, desses detalhes, pelo menos nesse primeiro momento, ele sugere, né, que a equação de onda e a onda deveria ter uma forma diferente, né? Então ele apresenta, né, essa equação de onda e depois esse trabalho, obviamente, não parou, né? Desenvolveu muitos outros a partir, né, desta nova visão, né? E essa nova visão é conhecida como a mecânica quântica, né? Então, a partir daí, digamos assim, que fundamenta, né, essa ideia de mecânica quântica, né? Não exatamente aí, porque a ideia de quantização vem muito antes, né? Desde lá, né, da carga do elétron, né, que é quantizada. Mas, enfim, aqui se solidifica, né, o que hoje a gente chama de mecânica quântica. Então, basicamente, o que a gente entende hoje de mecânica quântica é com base, né, partindo das equações de Schrödinger, né? Depois ela é formulada, né, de outra forma, com uma outra notação, que acaba simplificando as coisas, né, mas é sempre equação de Schrödinger, né? Essa equação, né, foi tão importante para ele, ou para nós, né,
físicos, né, para toda a física da época e a posteridade, que ela ficou, né, ela ficou estampada, né, no seu túmulo, não só no seu túmulo, mas, né, basicamente toda vez que se vê uma imagem ou relaciona a Schrödinger, né, essa equação está escrita em algum lugar. Em camisas de física, em um monte, né, de lugar. Então, a forma mais simplificada, né, seria a parte temporal, I h cortada, derivada temporal da psi, mais uma função, né, que multiplica a psi. Né? Então, se a gente só voltar um pouquinho, a gente pode escrever menos h cortado ao quadrado sobre 2m mais v, né, como sendo mais a derivada espacial. Então, se eu pegar, deixa eu tentar fazer aqui, ó. Se eu pegar esta quantidade aqui, mais este cara aqui, e chamar esta quantidade de h, eu chego nessa expressão mais simples, né, para a equação de Schrödinger, ok? Então, é isso por hoje, né? A gente apresentou a equação de Schrödinger e de agora em diante a gente vai começar a trabalhar e estudar o que ela nos traz de informação, né, a partir disso daí, ok? Encerrar a gravação.